Oi, tudo bem? Senta aí, vamos conversar. Meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista e escritora e esse canal aqui serve para a gente conversar sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, sobre leveza, como viver uma vida mais leve, mais fácil, e isso passa também pelo aspecto espiritual e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então senta que já tá tarde, mas eu não consegui dormir sem vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. E diferente das outras vezes que eu pego uma bíblia, que eu trago pesquisa, em que eu faço toda uma argumentação baseada em evidências, em provas, em documentos, hoje não. Hoje eu só queria mesmo conversar. Eu queria que você parasse comigo e pensasse um pouco sobre algumas coisas que têm a ver com a nossa espiritualidade. Eu não sei se você tem alguma religião, se você acredita em Deus, ou se você é dessas pessoas que, enfim, estão aí procurando por alguma resposta. Seja como for, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu preciso começar dizendo que eu cresci num lar cristão e que eu sempre estudei a Bíblia, em que eu passei grande parte da minha vida seguindo normas muito estritas de religião. Eu tive uma conversa outro dia que me fez pensar muito sobre como a gente leva esse assunto. Spoiler. A gente anda levando muito mal. Eu queria começar falando disso com uma analogia, que elas ajudam a gente a ilustrar as coisas. Tem um tempo eu li um livro chamado Outlive, do Dr. Peter Attia, que fala sobre longevidade, sobre como viver mais, viver melhor. Entre outras coisas, ele fala da importância comprovada e inconteste de fazer atividade física, porque dentro da ciência, dentro do que se pode quantificar e qualificar, é inquestionável a importância de ter massa magra, ou seja, de ter músculos e de ter uma boa capacidade cardiorrespiratória para que você viva bem e viva mais. Mas ele chegou num ponto do livro em que ele foi falar de nutrição. E ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e ficou reverberando na minha cabeça. Ele trouxe o ponto de que a nutrição é algo com muita dificuldade de consenso. Isso porque a gente está falando de um universo bioquímico, ou seja, de muitas interações químicas do nutriente, dos fitonutrientes, daquilo que compõe o alimento, em contato com o nosso bioma, com o nosso organismo. Simplificando, existem pessoas que comem uma banana e vão se sentir muito bem, mas ela come só metade da banana. A outra metade da mesma banana, ela vai dar para outra pessoa e essa pessoa vai passar muito mal. Existem pessoas que vivem numa dieta estritamente vegana, por exemplo, e se diz muito bem. Outras pessoas com a mesma dieta vão passar muito mal. E ele continua afirmando que é impossível em nutrição você ser 100% taxativo, porque uma dieta low carb, que parece ser muito bom para um grupo de pessoas, pode afetar negativamente um outro tipo de pessoa. Uma dieta carnívora total, que parece reduzir processos inflamatórios em algumas pessoas, é absolutamente imprudente para outro tipo de organismo. E isso acontece porque aquele conjunto de fatores daquele alimento, quando entra em contato com cada corpo, ele reage de uma forma imprevisível, porque cada um de nós é um mundo em se tratando de bioquímica. Os nossos compostos, as coisas de que a minha composição intestinal, minhas células, tudo que envolve o meu organismo, eu sou um universo. E em termos nutricionais, isso é um problema, segundo ele. Depois eu li alguns médicos corroborando a tese do Dr. Attia. Embora a gente saiba que existem grandes estudos randomizados, que grandes grupos de pessoas X se beneficiam de uma dieta Y, e mesmo assim dentro desses grupos existem as exceções, ó, brócolis não dá bem para esse, arroz não dá bem para esse. Eu fiquei muito tempo mastigando essa ideia quando o assunto é espiritualidade. Eu já contei aqui em alguns vídeos das diferenças culturais que eu encontrei em termos de adoração numa mesma denominação, a mesma denominação, que tem práticas culturais diferentes ao redor do mundo. Eu fui lá, eu vi, eu conversei com as pessoas. Era a mesma placa de igreja, que na França era de um jeito, na Costa do Marfim era de outro, em Manila, nas Filipinas, era de outro jeito, no Brasil era de outro. Compreensão religiosa variava e inclusive variava dentro de indivíduos daquela mesma cultura. Porque o background daquela pessoa, as coisas que ela viveu, as coisas que ela aprendeu, como ela sentiu, aquele combo espiritual e cultural tinha um efeito sobre ela que era diferente do efeito
sobre aquela outra pessoa. Se você ler o livro Comporte-se, do Sapolsky, que eu já falei dele no Instagram algumas vezes, se você não me segue no Instagram, segue aqui, que lá eu dou o dia a dia mesmo, dicas de leitura e tudo mais. Lá ele fala do conjunto de coisas que faz o indivíduo ser como ser. As experiências de vida, os traumas, a biologia, a epigenética, o que eu li, o filme que eu assisti, a música que eu ouvi, e transportando para essa realidade, espiritualmente falando, eu fico sempre pensando em como Deus faz para se comunicar com pessoas diferentes. Eu já dei esse exemplo uma vez, eu tenho 3 filhos e eles são completamente diferentes. Para uma criança, eu posso simplesmente dizer, olha, faça isso por isso, e tá tudo certo. Para outra criança, eu preciso contar uma história, uma anedota, alguma coisa que vai fazer com que ela ache aquilo divertido e daí faça. Para outra, eu tenho que explicar 1000 vezes, pedir, por favor, faça isso. Porque embora filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles são pessoas completamente diferentes. E eu, como mãe, tentando ter alguma sabedoria, fico me adequando para me fazer entendida da maneira como eles entendem. Porque eu sou maior, mais sábia do que eles, mais velha, inclusive. Então sou eu que adequo a minha comunicação a eles que têm menos percepção do mundo. Mas daí eu trago isso para a realidade religiosa. Quando eu vejo as pessoas dizendo que só existe uma única maneira de adorar a Deus, uma única maneira de interpretar aquele verso YXZ. E eu nem vou trazer a Bíblia para essa discussão, tá? Poderia, mas a gente só quer pensar, a gente não quer brigar. E por que que isso tem me incomodado bastante? Porque a maneira como eu vou receber alguns fatos religiosos, algumas verdades da cultura religiosa é diferente da maneira que outra pessoa, com outro background, com outra tudo, também vai receber. Aí eu paro e pergunto pra você, se eu, que sou uma mãe tão falha, tão bem menos sábia que Deus, tenho maneiras diferentes de comunicar uma mesma verdade, de forma diferente para meus 3 filhos apenas? Você acha mesmo que Deus só tem uma única maneira de se revelar aos seus filhos? Faz sentido para você que o Criador de todo o universo, o mantenedor de toda a vida aqui nesse planeta, tenha uma única face, sendo que Ele mesmo sabe o quão diferentes são cada um dos seus filhos? Faz sentido para você que só exista uma única maneira certa de cantar na igreja, de orar, de usar uma roupa para o culto, uma única maneira de comer, de pregar, de falar, e que dentro dessa maneira que você estipulou como a certa para você, todas as pessoas precisam caber, do contrário, elas estão erradas? Sinceramente, não faz sentido pra mim. E tudo bem não fazer sentido pra mim, porque eu também tô pouco me lixando se alguém vier querer cantar um monte de regra pra mim. Mas eu realmente fico doída por tanta gente se sentir indigna, sentir que ela não pode fazer parte de uma congregação, de um círculo religioso. Ou mesmo, não tô nem falando de ir naquela igreja, de ter um cargo, uma função, nada disso. Às vezes dela achar que ela não pode se aproximar de Cristo, porque um determinado grupo disse que só existe essa única maneira de adorar a Deus. E Ele é o detentor máximo e sábio de toda a verdade, onisciente do planeta. Porque Deus só falou com ele, com aquele grupo e com ninguém mais. Às vezes eu fico pensando no tamanho da arrogância religiosa que é necessária ter para você adotar esse discurso de nós e eles. E também num pouquinho de maldade. Tem ali um negocinho assim de tortura, sabe? Daquelas pessoas que precisam dizer, é necessário fazer isso, e eu faço. Você não. A Bíblia deixa clara para mim, a Bíblia deixa claro para quem quiser ler que Deus é o Criador e que todas as criaturas que o aceitam podem ser seus filhos. Também deixa claro para mim que maior do que a minha vontade é a vontade de Deus para a minha vida. Mas é claro que eu não faço lá muita questão de obedecer a Deus, porque daí eu teria que obedecê-lo mesmo quando é contra a minha vontade, teria que aceitar algumas pessoas que ele gosta e eu não gosto. Então é muito mais fácil eu criar um jogo religioso, um conjunto de regras que fazem sentido na minha cabeça, mas tem a ver com o meu conforto. Sabe quando eu me incomodo de ver uma determinada situação? E daí eu digo, isso aqui está errado. E dá para arrumar texto bíblico para dizer que o que você quiser é errado. E daí, aquilo que é errado, eu martelo em cima de ser errado, porque eu me incomodo com aquilo e eu não quero me incomodar. Então eu prefiro que aquela pessoa se afaste da minha congregação, da minha igreja e, se possível, de Jesus, porque eu não quero ficar incomodada com aquilo. Existe
tão pouco amor cristão. E talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, não, mas e a regra? Se concordou, nessa comunidade tem assim, pedra de tropeço, escândalo. Será que você estudou mesmo sobre pedra de tropeço e escândalo? Tenho minhas dúvidas. Tudo isso porque eu não consegui dormir pensando em quantas pessoas não conhecem o grandioso, misericordioso e transformador amor de Deus. Porque existem grupos que insistem em dizer que só é possível se chegar a Deus dessa única maneira, nessa única igreja. Se a gente for parar para pensar, né, nenhuma dessas igrejas que existem foram criadas por Jesus, né? E nem vem com essa história de Pedro, porque a exegese não é essa. O que eu quero dizer é que são válidas as tentativas de agrupamento, de entendimento religioso, e todos nós gostamos de grupo. Tá tudo bem isso. Agora, a partir do momento que esse grupo, essa placa, afasta as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las, que tomam partidos de coisas terrenas, que são de segregação e não de aproximação do divino, que me faz ter raiva, ódio, que não faz com que eu queira que aquela pessoa seja salvo. Tem alguma coisa de muito errado aí? Enfim, eu só queria conversar com você sobre isso. Tá na hora de eu ir dormir, mas eu vou dormir pensando nisso. Em quais são as maneiras mais eficientes de mostrar que Jesus aceita você, quer você, que Deus não tem a sua turminha de elite, que eu sou dele, mas ele não é exclusivamente meu, e que se eu tenho maneiras diferentes de falar uma única verdade para os meus filhos, ele deve ter inúmeras maneiras de comunicar a sua presença para nós seres humanos. E me parece que não existe só uma forma correta. Talvez eu esteja enganada e já seja bastante tarde, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse assunto. A gente vai aprofundar essa discussão lá na tenda, e se você ainda não faz parte da minha comunidade, aqui embaixo tem um link. Se você quiser só comentar sobre esse assunto, o espaço está válido. Aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostariam de conversar mais sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!